Dorime, interimo ad appare dorime, ameno latire. Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O Terceiro Milênio tem como tema Natal. Qual o sentido do Natal na visão espírita? O consumismo não tem feito com que esqueçamos o verdadeiro sentido que é o nascimento de Jesus e a troca de presentes. Até que ponto é saudável? Essas e outras questões nós teremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre Natal, aqui junto conosco o professor, doutor, escritor, historiador e palestrante espírita Marcelo Gil. Professor, doutor, sempre uma alegria em receber o terceiro. Alegria é minha, Madeira, alegria é minha. Uma satisfação muito grande estarmos aqui novamente no programa. Um abraço aos nossos telespectadores. E é uma satisfação também falarmos sobre esse assunto, que é um assunto tão bonito, tão interessante, que é o Natal. Sem dúvida. Professor, doutor, qual o sentido do Natal na visão espírita? Bem, Madeira, o Natal é, na verdade, uma data simbólica, porque nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Quando nós falamos a respeito do nascimento de Cristo, do nascimento de Jesus, é preciso que a gente perceba que isso ocorreu há 2000 anos atrás, numa época em que o calendário, inclusive, era outro. E se perdeu a data do nascimento de Jesus, porque Jesus nasceu como um desconhecido e nasceu num dos lugares mais afastados do Império Romano, uma das províncias mais afastadas do Império Romano, região que hoje nós chamamos de Palestina. A Judéia, a Galiléia, regiões onde Jesus viveu há 2000 anos atrás, eram províncias do Império Romano e muito afastadas, muito longínquas. Então se perdeu a data do nascimento de Jesus. Pelos textos do Evangelho, se supõe que Jesus deva ter nascido na época em que lá é verão, pelas circunstâncias que são narradas em relação ao nascimento de Jesus, e que, portanto, deve ser entre os meses de maio, junho, julho, agosto, por aí, no nosso atual calendário. Como essa data se perdeu, mais de 300 anos depois, a Igreja Católica, querendo instituir uma data para comemorar o nascimento de Jesus, resolveu instituir o dia 25 de dezembro. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque nesta data já se comemorava uma festa importante no calendário antigo, no calendário romano. Como nós sabemos, os povos daquela época, com exceção dos judeus, povo de Jesus, eram povos politeístas, acreditavam em vários deuses. Entre eles estava o deus Sol. Os romanos acreditavam que o Sol fosse um deus, não apenas os romanos, mas outros povos da antiguidade. E o dia 25 de dezembro era a data em que se comemorava a festa em homenagem ao deus Sol. Então já era uma data consagrada dentro do calendário romano, porque naquele dia já era celebrada uma grande festa. Então esse foi o primeiro motivo pelo qual se adotou a data do dia 25 de dezembro. O segundo motivo é por uma questão de semelhança, por uma questão de identificação, já que no calendário antigo, na religião antiga, se comemorava no dia 25 de dezembro uma festa em homenagem ao Sol, a Igreja, entendendo que a partir daquele momento, na religião cristã, Jesus é o Sol do mundo, por uma questão de identificação, resolveu adotar essa data. Poderia ter adotado outra data qualquer, mas minha visão, minha opinião particular, na minha opinião, a Igreja foi muito feliz ao adotar essa data. Sabe-se que é uma data simbólica, Jesus não nasceu nesta data, no entanto, é uma escolha que foi feita há mais de 1700 anos e uma escolha feliz, porque no dia 25 de dezembro, no calendário antigo, já se comemorava uma festa em homenagem ao Sol. E o Sol verdadeiro do mundo é Jesus, o governador espiritual do mundo. Então foi instituído a festa em homenagem ao nascimento de Jesus neste dia 25 de dezembro. Portanto, para nós espíritas, temos que ter essa compreensão que, apesar de se tratar de uma data simbólica, Jesus não nasceu neste dia, é um momento de profunda reflexão a respeito do sentido
da sua mensagem, da mensagem que Jesus nos deixou. É a data máxima do calendário cristão. O Espiritismo é uma doutrina cristã, muito embora isso seja contestado por muitas outras religiões e doutrinas cristãs, mas o Espiritismo é sim uma doutrina cristã, porque entende que a mensagem de Jesus é o código moral que haverá de nos libertar dos nossos vícios, dos nossos defeitos, na medida em que colocarmos em ação, colocarmos em prática esses ensinamentos. Portanto, é uma data de profunda reflexão a respeito do valor e do sentido desses ensinamentos que Jesus nos deixou. Uma data na qual nós devemos fazer uma profunda reflexão a respeito da presença de Jesus nas nossas vidas, mas não apenas do aspecto místico, no aspecto contemplativo, na reflexão, porque o Espiritismo é sobretudo uma doutrina de ação, na medida em que a doutrina espírita nos ensina que com base no Evangelho precisamos nos reformar, precisamos nos transformar em pessoas melhores. E nos afirma também o Espiritismo que isso é plenamente possível, na medida em que nós refletimos sobre os ensinamentos do Evangelho, interiorizamos esses ensinamentos e os colocamos em prática. A data do dia 25 de dezembro é a data que simboliza isto tudo, porque se Jesus não tivesse nascido, evidentemente que nós não teríamos a mensagem do Evangelho. Consequentemente, devemos refletir sobre a importância do Evangelho nas nossas vidas, sobre o que estamos fazendo para colocarmos em ação aquilo que Jesus nos ensinou e também refletirmos sobre o gigantesco sacrifício que foi para Jesus ter vindo estar conosco sem necessitar, já que é um espírito perfeito que não necessita mais encarnar como nós necessitamos e que realizou este imenso sacrifício com o objetivo de nos iluminar, com o objetivo de nos ensinar e também com o objetivo de exemplificar aquilo que nos ensinou. De modo que é uma data de grande e profunda reflexão para nós espíritas. Tem de ser encarado o Natal neste ponto de vista. E a questão do consumismo? O consumismo do Natal não tem feito com que esqueçamos o verdadeiro sentido, que é óbvio, e que é o qual tu nos coloca, o nascimento de Jesus? Esse consumismo não faz com que esquecemos esse Eu acredito que sim, Madeira, eu acredito que sim, e isso demonstra, na verdade, o quanto nós somos ainda apegados às coisas materiais. Porque o sentido do Natal é puramente espiritual e não material. No Natal deveríamos refletir a respeito da importância da presença de Jesus e do seu Evangelho nas nossas vidas, sobre o que devemos realizar no sentido de nos transformarmos em pessoas melhores, porque normalmente ficamos esperando que o próximo ano seja um ano melhor e esquecemos que seremos nós que poderemos fazer com que esse ano seja melhor, porque na verdade o tempo é de fluxo contínuo. O calendário é uma invenção humana para medir o tempo. O tempo é de fluxo contínuo. Então há um fluxo contínuo no tempo. Somos nós que demarcamos os anos 2013, 2014, 2015. Então não há lógica em nós ficarmos esperando que o próximo ano seja melhor, se nós não nos empenharmos e nos transformarmos em pessoas melhores para fazermos coisas melhores, de modo a termos realmente um ano melhor. Então este é o verdadeiro sentido do Natal, puramente espiritual. No entanto, o Natal transformou-se numa festa absolutamente material. Perdeu-se para a grande maioria das pessoas o sentido do Natal. Não podemos nunca generalizar. A generalização nunca corresponde à realidade. Quando nós generalizamos, nós sempre fugimos da realidade. Então, é sempre um perigo e uma injustiça nós generalizarmos. Então, isso não ocorre para todas as pessoas. Mas para a grande maioria das pessoas, é bem verdade que o Natal perdeu o seu sentido verdadeiro, o seu sentido puro, o seu sentido espiritual. E transformou-se em uma festa absolutamente material, comercial. Então vejam que é interessante nós analisarmos que, como eu expliquei aqui no início, o 25 de dezembro era originalmente uma festa pagã, em homenagem ao Deus Sol. A igreja escolheu essa data por motivos muito importantes e transformou esta data naquela em que se comemora o nascimento de Jesus. Então a festa que era pagã transformou-se em uma festa cristã.
E nós, com o nosso apego ao materialismo, o nosso apego às coisas materiais, aos interesses do corpo físico, aos interesses da matéria que nos cerca, estamos novamente transformando o Natal em uma festa pagã. Porque, infelizmente, se nós formos observar a nossa volta, nós vamos perceber que a figura que deveria ser a figura central do Natal não ocupa mais esse lugar, que é Jesus. Ora, num aniversário, a figura central sempre é o aniversariante. Olhemos à nossa volta, a decoração de Natal, as festas, as comemorações, a decoração nas casas, nas lojas, no comércio, nas ruas, na cidade. Tudo evoca a figura do Papai Noel. Se esqueceu a figura central do Natal. Infelizmente, Jesus, para muitas pessoas, acaba sendo esquecido na sua festa de aniversário, que é uma data simbólica. No entanto, ele deveria ser a figura central. E o que nós vemos? O consumismo, as pessoas colocando em primeiro lugar e acima de tudo a necessidade de trocar em presentes, de comprar, de consumir, de comer, de beber, de comemorar de modo às vezes absolutamente desregrado, esquecendo-se da figura do aniversariante. Jesus deveria sempre ser a figura central do Natal por uma questão muito simples, muito lógica. Como eu já disse aqui, em um aniversário a figura central deve ser sempre o aniversariante. Mas onde está o aniversariante no Natal? A figura do Papai Noel acabou tomando conta da comemoração em torno do Natal. Se costuma dizer que o Papai Noel é o bom velhinho, que traz os presentes, que traz a alegria. No entanto, as pessoas acabam esquecendo que o Papai Noel é uma figura mitológica. O Papai Noel não pode ser o bom velhinho, porque não pode ser bom aquele que não existe. O Papai Noel não existe, consequentemente não pode ser bom. Bom é Jesus. E é bom para nós retomarmos o sentido espiritual e verdadeiro do Natal. Porque o Papai Noel, por mais que as pessoas forcem uma situação, o que ele representa, na verdade, é o consumismo do Natal. Quem representa a espiritualidade do Natal, o amor, a verdadeira alegria, a felicidade pura do Natal é Jesus, é o aniversariante. O Papai Noel representa efetivamente o consumismo, o presente, as coisas materiais. Por mais que as pessoas queiram criar uma aura em torno do Papai Noel, não existe, é ilusão, porque ele representa a matéria, o consumismo, a troca dos presentes, que é saudável, não resta dúvida, mas não está aí a essência do Natal. Daí a necessidade de nós refletirmos muito a este respeito. Às vezes isso choca um pouco as pessoas. Nós lembrarmos a adultos que o Papai Noel não existe. Parece estranho isso, mas infelizmente se torna necessário. Nós lembrarmos pessoas adultas de que o Papai Noel não pode ser a figura central do Natal, porque a festa não é dele, a festa é de Jesus. E na medida em que nós substituímos a figura de Jesus pela figura do Papai Noel, estamos provando o quanto somos materialistas e apegados aos interesses materiais, os interesses imediatos do mundo material que nos cerca. Repito, Papai Noel não pode ser o bom velhinho, porque quem não existe não pode ser bom. Ainda agora há pouco tu falavas na questão da troca de presentes, né? E aí eu te pergunto, até que ponto essa troca de presentes ela é saudável? Pois existe aquelas pessoas que extrapolam, exageram no presente. Inclusive mimam os filhos, cercando os filhos de todas as facilidades que a vida não lhes apresentará mais adiante, causando sérios problemas. Outros ficam insatisfeitos, né? Por terem recebido tal presente. Outros até tristes por não terem recebido o presente. Como podemos associar a troca de presentes nessa questão do Natal, e até que ponto é saudável? É saudável, Madeira, quando representa sentimentos verdadeiros que as pessoas nutrem uns pelos outros. Não somos contra que as pessoas troquem presentes no Natal, também não somos contra que as pessoas decorem as suas casas dentro da tradição natalina, a árvore de Natal, a decoração de Natal, onde inclusive a figura do Papai Noel aparece. Não somos contra absolutamente isso. O que somos contra é as pessoas subestimar
substituírem a figura de Jesus, que é o aniversariante, a figura central, por outras figuras. Isso não tem sentido. Imaginem no nosso caso, no nosso aniversário, se nós chegássemos na festa e víssemos uma outra figura tomando o nosso lugar, efetivamente não veríamos sentido na festa. E é isso que nós estamos fazendo. Portanto, não há problema em enfeitarmos a casa, não há problema com a figura decorativa do Papai Noel, com o presépio, que muitas pessoas cultivam essa tradição, que aliás é uma tradição muito bonita e nós cultivamos inclusive na nossa casa. Não há problema nenhum nisso, desde que se compreenda que o sentido verdadeiro do Natal não está aí, nas coisas materiais, nos enfeites, na decoração e também nos presentes, que são saudáveis quando efetivamente simbolizam os sentimentos que as pessoas nutrem umas pelas outras. Nunca devemos esquecer que o melhor de todos os presentes é o amor. E nenhum de nós é incapaz de amar. Todos somos capazes de amar, mais ou menos, mas somos capazes. E este é o melhor presente de Natal, quando nós auxiliamos o próximo, quando nós somos mais compreensivos, não apenas na data do Natal, mas em todas as outras datas. Então é uma reflexão que nós precisamos fazer para não embarcarmos no consumismo, para não embarcarmos nesse sentido materialista que acabou envolvendo a data que é a data máxima do calendário cristão. Então não há problema em trocarmos presentes, em enfeitarmos a casa, enfim, desde que possamos compreender e refletir que o verdadeiro sentido não está aí, inclusive em relação às crianças, porque muitas pessoas questionam, mas então como é que vamos tratar as crianças? Vamos explicar que o Papai Noel, os presentes, a decoração são uma tradição no Natal e que nós cultivamos essa tradição porque gostamos dela, mas que o verdadeiro sentido não está nas figuras e sim na essência, que é Jesus. Aí nós estaremos valorizando o sentido verdadeiro do Natal, que é puramente espiritual, tem de ser puramente espiritual. Professor Dr. Marcelo, na época do Natal, onde grande parte da população terrestre está com o coração mais enternecido, solidário, a atmosfera terrestre ela fica assim mais suave, porque a gente observa que nessa época as pessoas estão mais solidárias, mais amorosas. Inclusive mais sensíveis. Mais sensíveis, tolerantes. Isso é verdade, Madeira. E isso demonstra o quanto o nosso potencial mental é desconhecido por nós mesmos. Porque ao nos aproximarmos de uma data como esta, que simbolicamente representa o nascimento de Jesus, nos tornamos mais sensíveis, mais emotivos, criamos uma onda mental com um padrão mais elevado. No entanto, por outro lado, o consumismo também leva as pessoas para um oposto em relação a isso. Quando as pessoas se deixam levar por esse frenesi que acompanha os dias anteriores do Natal, é as compras, é a correria, as compras, é o estresse, é a preparação da festa, é a preparação da bebida, da comilança, e as pessoas acabam perdendo o sentido do Natal. Agora, isso demonstra que nós temos um potencial imenso para crescermos espiritualmente, porque basta nos aproximarmos de uma data simbólica como essa no Natal e nós nos transformamos em pessoas mais sensíveis, geralmente, né? Nos correspondemos melhor uns com os outros, nos tornamos mais solidários, mais cooperativos. No entanto, é preciso refletirmos que isso não pode ser só no Natal. Isso deve ser sempre, em todos os dias do ano. Que bom se nós pudéssemos nos sentir assim em todos os dias do ano, e que bom que este clima bom do Natal, este clima favorável do Natal, pudesse nos acompanhar sempre. E pode, basta que a gente queira transformar a atmosfera à nossa volta, porque na medida em que nos empenharmos nesse sentido, a atmosfera do planeta inteiro haverá de se transformar. E qual foi a mensagem de Jesus? O seu propósito de vir aqui à Terra? A mensagem de Jesus foi a mensagem do amor. Jesus nos trouxe, Madeira, a compreensão de que Deus é amor e de que nós somos filhos de Deus. Então, já se tinha essa compreensão antes de Jesus. Moisés já tinha trazido a base da religião
que a crença num único Deus. No entanto, aquela imagem que Moisés trouxe é a imagem do Deus terror, a imagem de um Deus vingativo, de um Deus que punia, de um Deus que causava terror nas pessoas, que deveria ser temido pelas pessoas. Jesus nos trouxe a imagem do Deus amor. Não apenas nos trouxe a imagem do Deus amor, mas nos demonstrou que nós somos filhos de Deus e somos todos irmãos. Consequentemente, nós podemos crescer e temos um potencial imenso para crescermos como espíritos, porque Deus é espírito. Consequentemente, Jesus nos demonstrou que nós podemos nos tornar melhores a cada dia, nos transformarmos para o bem. Jesus nos demonstrou que somente poderemos ser felizes quando encararmos a necessidade de respeitarmos os outros da mesma forma como queremos ser respeitados. Então Jesus nos trouxe a boa nova, o Evangelho, como código moral que haverá de redimir a humanidade inteira quando o colocarmos em prática através da reforma íntima. Também Jesus exemplificou como isso pode ser feito. Porque uma coisa é nós pregarmos, nós falarmos, nós ensinarmos. E outra é nós colocarmos em prática aquilo que nós mesmos ensinamos. Sempre se diz que o melhor de todos os ensinamentos é sempre o bom exemplo. E Jesus foi a única criatura sobre a terra que viveu tal qual pregou. Tudo aquilo que ensinou, de bom, de belo, ele vivenciou para nos demonstrar que isso é possível. É claro que de modo gradual, porque a fruta nunca amadurece antes da época. Nós não podemos dar o passo maior do que a perna. Nosso processo de evolução é gradual. Nós vamos crescendo gradualmente em direção a Deus, em direção ao infinito e nos espiritualizando. No entanto, é necessário nós empreendermos esforços nesse sentido. Nós queremos efetivamente melhorar. Portanto, Jesus veio não para nos salvar, como normalmente as religiões tradicionais ensinam, mas para nos ensinar o caminho da salvação. E a salvação aí deve ser compreendida não para alguns, mas para todos, na medida em que através da reencarnação todos haveremos de nos transformar em espíritos perfeitos. Contudo, a caminhada é sempre individual. Uns caminham mais rápido, outros caminham mais devagar. Nós temos o livre-arbítrio, que é a capacidade de decidirmos com qual velocidade queremos caminhar em direção ao bem, em direção ao belo, em direção ao espiritual, em direção ao objetivo de todos nós, que é a perfeição. Também temos o livre-arbítrio de permanecermos parados, se quisermos. No entanto, sempre seremos impulsionados em direção a Deus. E Jesus veio para nos ensinar o caminho, o melhor de todos os caminhos, o mais curto de todos os caminhos, aquele caminho que não nos causa dor, que é o caminho do amor. Portanto, temos dois caminhos a seguir. Aquele que nos ensinou Jesus, aquele que nos exemplificou Jesus, que é o caminho do amor, ou o caminho da dor que nós tomamos por deliberação própria, muitas vezes, vindo a sofrer as consequências disso. Professor Dr. Marcelo, e qual deve ser a nossa conduta no dia de Natal? Qual é a nossa conduta? A nossa conduta deve ser, sobretudo, de reflexão, Madeira. O espírita nunca deve esquecer que a doutrina espírita não é uma proposta contemplativa, ou seja, de ficarmos apenas pensando, refletindo. Ela é uma proposta de ação. Consequentemente, devemos refletir a respeito daquilo que ainda precisamos realizar em nós mesmos para nos transformarmos em pessoas melhores e buscarmos planejar isso. Então é um momento de reflexão somado à necessidade de uma ação concreta. Não basta fazer o bem apenas no dia 25 de dezembro. Temos de estar empenhados em fazer o bem sempre, em todos os dias do ano. E para nós nos transformarmos em pessoas melhores, capazes efetivamente de fazer o bem, precisamos planejar isso. Ou seja, a reforma íntima é algo que precisa ser planejado. Nós não podemos reformar aquilo que não conhecemos, reformar sem planejamento. Então precisamos nos autoconhecer e planejar a nossa reforma. O dia 25 de dezembro é a data para fazermos essa reflexão, para que no ano seguinte possamos colocar em ação os nossos propósitos no bem de forma cada vez mais firme, de modo a atingirmos o bem-estar espiritual, o bem-estar psicológico e o consequente bem-estar físico também. Portanto, a data de 25 de dezembro não é apenas uma data de simples comemoração,
celebração. Podemos comemorar com a família, podemos lá fazer a nossa ceia com os familiares, o churrasco que é tradicional aqui no Rio Grande do Sul. Não há problemas nenhum em relação a isso, desde que não se esgote aí. Porque o Natal é sobretudo um momento de grande reflexão para colocarmos em ação aquilo que refletimos. Porque a proposta do Espiritismo não é uma proposta apenas contemplativa. Nós devemos refletir, analisar e agir com base nas deliberações que tomamos, com as reflexões que fazemos. Professor doutor, deixamos este último momento para sua mensagem a todos nós de Natal. Bem, Madeira, eu desejo a todos os nossos telespectadores, a ti também, aos companheiros espíritas, não espíritas, cristãos e não cristãos, porque a mensagem de Jesus é universal. Tanto é assim que vários indivíduos de grande projeção na história já salientaram isso. Damos um exemplo apenas de Gandhi, que era hindu, o homem que libertou a Índia, que nos mostrou que o caminho da paz, o caminho do amor, pode sim produzir crescimento e pode sim produzir a libertação. Gandhi, apesar de hindu, sempre dizia isso, que a proposta de Jesus é uma proposta capaz de redimir a humanidade, que portanto é uma proposta universalista, independe de crença, inclusive para aquelas pessoas que não acreditam em nada. Eu desejo que todos nós, portanto, espíritas, não espíritas, cristãos e não cristãos, possamos nesse dia 25 de dezembro, não apenas comemorar com os nossos familiares, mas que possamos refletir sobre o que estamos fazendo aqui. E o que podemos fazer para transformar a nossa vida em uma vida melhor? Para transformar o nosso mundo em um mundo melhor? Para que possamos refletir sobre a nossa necessidade de nos reformarmos. Porque falamos muito na reforma do mundo, na reforma da sociedade, na reforma dos outros e esquecemos da nossa reforma. Que, portanto, o dia 25 de dezembro, o dia de Natal, seja um dia feliz, não apenas com a reunião com os familiares, com os amigos, com os entes queridos, mas que internamente possamos também nos dedicar a essa reflexão com o objetivo de traçarmos um planejamento de ações concretas no sentido de nos transformarmos em pessoas melhores para que o mundo efetivamente possa se transformar num mundo melhor. Feliz Natal a todos vocês. Professor doutor, e a Jesus agradecemos sua brilhante presença aqui no nosso programa. Sou eu quem agradece, Madeira. E desejamos grande também abraço. um Feliz Natal. E assim seja. Grande abraço a todos, mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos. Terceiro milênio vai ficando por aqui. Agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso, que tenha uma semana repleta de alegria, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Um Feliz Natal a todos, fiquem em paz e que Deus nos abençoe. Mantire mo, ameno.